Tanta coisa aberta aqui. Deixa eu achar. Aí. Então, nós vamos ver hoje a Teodiceia, tá? A Teodiceia, o problema do mal. Eu vou ler com vocês aqui dois textos bíblicos. O primeiro, eu estou lendo na NVI, tá bom? Na nova versão internacional. A antiga NVI, porque tem uma nova NVI, uma nova versão internacional. Mas vamos lá, Isaías 45, verso 7 diz assim, é um texto bastante, acho que bastante conhecido, e ele é importante para a nossa aula de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu estou lendo na NVI. Na versão que talvez você está acostumado a ler, aqui em vez de desgraça está o mal. Eu faço mal, tá? Por que que eu estou lendo na NVI? Porque ela já esclarece uma coisa importante para nós aqui a respeito do mal, tá? Mas não é agora que eu vou comentar sobre isso, vou comentar sobre isso no decorrer da nossa aula. O outro texto é Romanos capítulo 9. Capítulo 9 é um texto que eu gosto bastante. Eu fiz uma exegese dele no seminário, uma exegese profunda dele no seminário. Na verdade, nem foi dele todo, né? Mas uma parte do capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, 17, nós vamos ler o verso 17. Depois nós vamos pular para o 21, 22, 23 e 24. Diz assim o 17. Pois a Escritura diz a Faraó: Eu o levantei exatamente para este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Agora, 21, diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? E se Deus, querendo, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. É uma pergunta aí, né? Dentre os gentios. Então, até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos lá. Teodiceia, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Bom, Teodiceia. O que significa? Primeira coisa que a gente precisa saber é que esse termo Teodiceia foi cunhado, foi desenvolvido pelo Leibniz. O Leibniz já é um velho conhecido nosso, velho conhecido nosso, porque nós já falamos dele em outra aula, tá? Mas, assim, foi um matemático, filósofo alemão, ele era cristão, tá? Luterano. E o Leibniz, ele é importante para nós, mas nós vamos ver na nossa aula, que nessa aula de hoje, que, assim, às vezes ele acerta, tem vezes que ele não, que ele erra, tá? Chega perto, mas ele está pensando a respeito de Deus, pensando sobre teologia e filosofando sobre essas coisas. Não existe nenhum problema, tá? Sobre você filosofar. Na verdade, eu gosto bastante. E eu até acho que eu sou razoavelmente bom nessa questão da filosofia. Eu tenho conheço pessoas muito melhores que eu. E o Leibniz, ele está pensando, filosofando a respeito de Deus. Ele acerta algumas vezes, outras vezes ele não acerta tanto. Ou ele erra, né? Ou chega perto de acertar. Nós vimos o Leibniz na aula anterior. Vocês lembram? A aula que falava da sintonia fina do universo. Ele usa um silogismo ah, que diz que vai dizer assim, né? Eu resumi em palavras para vocês, que dizia o seguinte, né? Mais ou menos assim:
se o universo existe, tudo que existe precisa ser criado, né? Se o universo existe, foi Deus que criou. O universo existe. Lembra? Então, o pensamento do Leibniz poderia ser apresentado nesse silogismo, tá bom? E o Leibniz, ele escreveu um livro chamado Teodiceia, tá? Nessa obra, ele vai explicar um pouco dessa questão do bem e do mal. Nós estamos começando, né? Introduzindo a nossa aula, daqui a pouquinho a gente vai desenvolver melhor, você vai entender. O que o termo significa, né? Vem de duas palavras gregas, theos e dike, né? De onde vem justiça, de onde vem a palavra justiça, ou melhor, é a palavra justiça, né, no grego, e se fôssemos traduzi-la literalmente, ela significaria justificação de Deus, tá? Ou justiça de Deus. Mas a melhor forma não é nem justiça de Deus. Opa, não é nem justiça de Deus, seria justificação de Deus. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, é uma tentativa de explicar como Deus pode ser bom e poderoso, mesmo diante da existência do mal. Tá? Então, essa é uma questão importante. É uma questão que talvez um questionamento que você talvez já tenha feito. Tá? E o Leibniz, lá em 1710, escreve uma obra, Assais de Teodiceia, tentando explicar ou tentando justificar Deus com relação ao mal. Tá? Vamos lá. Então, é, já apresentando o termo para vocês, a etimologia da palavra, agora nós vamos para o que significa, tá bom? Teodiceia, ela busca explicar como Deus pode ser todo-poderoso, totalmente bom e ainda assim permitir a existência do mal, tá? Então, assim, ó, veja, nós temos uma questão diante de nós e você já deve ter se deparado com ela. Alguém provavelmente pode ter te perguntado sobre isso. Qual é esse dilema? Nós temos um Deus todo-poderoso, que nós cremos que é todo-poderoso, que nós cremos que é onisciente, que nós cremos que é onibenevolente, todo bom, totalmente bom. Tá? Então, nós temos um Deus todo-poderoso, que sabe todas as coisas, onisciente, e um Deus que é totalmente bom. Tá? Então, nós temos esse Deus, é o Deus que a Bíblia apresenta. Porém, nós temos uma realidade para lidar. Nós temos mal no mundo. Como pode as duas coisas coexistir? Tá bom? Para isso, para resolver, quer dizer, ou para cutucar ou apresentar esse dilema de forma silogística, né, de forma de um silogismo, o Epicuro apresenta um paradoxo. Esse é chamado, que é chamado, né, paradoxo de Epicuro. Ele diz o seguinte: se Deus pode acabar com o mal e não acaba, ele seria bom? Se deseja acabar com o mal e não consegue, seria poderoso? Se é bom e poderoso, por que não continua existindo? Aqui é o silogismo dele é apresentado já em linhas gerais, de forma mais simplificada. Mas como é que esse paradoxo ele é apresentado pelo Epicuro, tá? Sendo onisciente e onipotente, Deus percebe o mal e não faz nada para acabar com o mal. Logo, ele não pode ser totalmente bom. Então, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder para resolver o problema, mas ele não resolve. Então, isso logo deveria significar que Deus não é bom, tá? Bom, essa é uma possibilidade. Não é nem um silogismo, tá? São premissas, tá bom? Segunda premissa, ou a possibilidade, né? A primeira é, Deus pode tudo, Deus sabe tudo e não tá nem aí para isso. Então ele não é bom. Ele pode resolver, mas não resolve porque ele não é bom. Essa é a primeira proposição do Epicuro, tá? Não é do Leibniz, é do Epicuro. Segunda, sendo onisciente e onibenevolente, ou seja, sabendo todas as coisas, sendo totalmente bom, ele percebe o mal, ele sabe porque ele é onisciente, ele tem boa vontade, ele quer resolver o problema, mas falta ali uma coisa. Falta ali poder para acabar com o mal. Então, veja só como é que o paradoxo do Epicuro é apresentado. Então, ele vai pegar três atributos de Deus e vai
dizer que ele não pode ter os três ao mesmo tempo. Ou ele tem dois e sempre vai ter dois e vai faltar um. Tá? No primeiro, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, mas não está nem aí para o mal, não quer resolver o problema. No segundo, ele sabe todas as coisas, ele tem vontade de resolver, mas não tem poder para resolver. Então, ele não é totalmente poderoso. A terceira proposta do paradoxo, ou premissa, ou proposição, né? Ele sendo, aí ele vai pegar outro, né? Ele tem todo o poder, ele é totalmente bom, mas ele não sabe. Ele não sabe como acabar com o mal, tá? Então, veja, o problema do paradoxo, ele sempre vai pegar esses três atributos de Deus e vai conflitar os três. Sempre um vai ficar de fora. E aí ele diminui Deus, tá bom? Como responder esse silogismo ou essa premissa, tá? Ou essas premissas, né? Essas três premissas do Epicuro. Eu lembro quando talvez, não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu já. Eu lembro há 10 anos atrás, ou mais que isso. 2000, não, faz 10 anos, exatamente 10 anos. Eu lembro que eu entrei um dia na sala de aula e um aluno meu do sexto ano, um menino de 12 anos, tá? Me propôs o paradoxo de Epicuro. Ele deve ter ouvido em algum lugar, não sabia, não devia saber nem que tinha um nome esse paradoxo, tá? Mas ele chegou e falou para mim, professor, você é cristão, não é? Falei, sou. Falei, sou. Aí ele falou assim, então me responde uma coisa. Aí ele apresentou o paradoxo, essas três premissas. Quando ele disse, ele propôs esse paradoxo para mim, é lógico, eu já sabia responder, tá? Mas os colegas dele já tinham passado apuros demais com esse menino. E na hora que eu respondi, ele ficou assim constrangido, porque ele achou que tinha o argumento final. Normalmente as pessoas pensam sempre que tem um argumento final contra o cristianismo. Mal sabem elas que o cristianismo, todas essas propostas ou tentativas de ridicularizar o cristianismo já foram apresentadas nesses 2000 anos e todas elas foram devidamente refutadas. Bom, mas assim, aí eu respondi de forma mais simples, era um menino de 12 anos. Nós vamos ver algumas maneiras de responder corretamente essa questão. Era um menino de 12 anos e eu respondi para ele o seguinte: olha, o aluno, eu falei o nome dele, tá? Mas eu não vou falar o nome dele aqui, porque esse vídeo vai ficar no YouTube. Então, eu falei: olha, aluno, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: é o quê? Deus é bom e não é bonzinho. Deus não é legalzinho, Deus é bom, tá? O bom é aquele que vê a coisa errada a coisa errada sendo feita e faz de conta que não viu, ou aquele que vê a coisa errada acontecendo e toma providências para acabar com aquele problema que foi feito, com aquela coisa errada que foi feita. Aí ele disse, não, é aquele que faz a coisa certa. Eu falei, exatamente. Então, Deus, quando ele permite o mal, não é porque ele é mal, mas porque ele corrige aqueles que precisam ser corrigidos. Então, as pessoas fazem tudo que é de mal, tudo que é ruim, e isso tem consequência. Então, Deus castiga essas pessoas, porque ele é bom. Ele não é bonzinho. Aí, todo mundo ficou feliz lá na sala, e o Vitor ficou chateadão. Mas vamos lá. Eu falei o nome do aluno, né? Pronto. Não era para falar, falei. Vamos continuar aqui. Mas tudo bem, nós continuamos com. Essas coisas acontecem. Nós continuamos com o problema. Qual é o problema? Afinal, por que Deus permite o mal? Tá? Eu já disse agora uma resposta simples, né? Mas a gente precisa pensar mais sobre essa. Essa é uma resposta que eu dei para um menino de 12 anos. Você tem mais que 12 anos, você tem dilemas. Se você nunca pensou sobre isso, está pensando agora. E talvez alguém já tenha mais velho apresentado isso para você. Tá? Então, nós precisamos pensar nisso de maneira mais complexa, porque, afinal de contas, Deus permite o mal. Por quê? Isso é importante. Porque nós acreditamos em um Deus ele não tem dois atributos e fica um de fora. Ele tem os três atributos ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas,
ele é totalmente bom e ele é todo-poderoso. Tá? Ele tem essas três ah, características, esses três atributos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. À primeira vista, essas afirmações parecem formar um argumento sólido contra a existência do Deus cristão. Porque, veja, o Deus cristão é o Deus que tem esses três atributos e outros, né? Mas aqui o que está em jogo é esses três. Porque se você coloca em xeque qualquer um desses três aqui, então você não tem mais o Deus cristão. Você tem outra divindade, mas não o nosso Deus. O nosso Deus é o que tem os três ao mesmo tempo. Tá bom? E aí depois, se o nosso Deus é desacreditado, se o nosso Deus não existe, aí é uma outra questão para discutir se a outra divindade existe também, tá? Outra suposta divindade, porque o Deus cristão já fica de fora, então já é eliminado do enfim, da consideração de existência para tudo na vida. Contudo, quando analisadas essas premissas do do Epicuro, né? Quando elas são analisadas com maior cuidado, quando a gente para com calma, quando a gente ouve esse negócio, às vezes assim, eu vou dizer para vocês é uma verdade. Há vezes, né? Tem vezes que a gente vai ser confrontado com uma questão, e você também, e eu também acontece comigo. E na hora eu não estou pensando nisso, e assim, para você, eu tenho dificuldade de organizar o pensamento. Vocês notam aqui que às vezes eu estou falando de coisas complexas, aí eu percebo que eu estou falando meio bagunçado, as coisas fora de ordem, e aí eu gasto um tempo para organizar de novo essas coisas na cabeça para eu poder passar para vocês. Eu tenho essa dificuldade às vezes a pessoa apresenta um argumento, se não é um argumento ou se não é uma questão que eu venho lidando com ela recentemente, eu vou ter que puxar na memória, e às vezes demora para isso acontecer, tá? Tu puxar na memória, na hora eu penso assim, não, eu tenho uma resposta para isso, mas eu não lembro, eu vou ter que pensar um pouquinho para poder responder. Bom, quando esse argumento, né, essas premissas são apresentadas, a gente também tem essa dificuldade. Às vezes a gente não consegue pensar numa resposta. A gente quer defender Deus, a gente quer fazer uma teodiceia, né, uma proteção de Deus aí, protegê-lo, mas a gente não tem naquela hora os elementos que nos ajudem, tá? Nos ajudem nessa defesa. O que nós estamos pensando hoje, estamos estudando sobre hoje, né? É sobre nos armar ou nos municiar com essas defesas. Então, quando a gente ouve de pronto assim, o paradoxo, talvez você não consiga, mas quando você para um pouquinho, examina cada um dos pontos ali, você vai perceber que o paradoxo não é consistente de verdade, tá bom? Eu falei na aula passada do falso silogismo, né? O silogismo mais conhecido que nós temos é aquele grego, né? Olha, todos os homens são mortais. Eu não lembro qual filósofo agora, eu acho que é Sócrates. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá? Esse é o silogismo verdadeiro. Todas as premissas são verdadeiras. Tá? Você pode inventar um falso silogismo. Somente os homens são mortais. O Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mortal no sentido de morrer, né? É passível de morte. Mas veja, embora o segundo argumento e o terceira premissa, né, sejam verdadeiras, você tem uma falha na primeira premissa. Qual a falha que eu apresentei para vocês? Não, no silogismo verdadeiro do Sócrates não tem essa falha. Mas nessa que eu apresentei agora tem. Somente os homens são mortais? Cachorros também morrem, né? Gatos também morrem, pássaros, enfim. Tudo que está vivo aqui neste mundo, né, morre. Então, quando você analisa o paradoxo do Epicuro com vagar, com calma, você vai perceber que ele não é tão forte assim, tá? Bom, mas antes da gente analisar e compreender o paradoxo do Epicuro, nós precisamos estabelecer uma coisa importante. À luz das escrituras, quem é o autor do mal, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar, então, somente aqui, nós vamos analisar só, antes de ir para essa questão, quem é o autor do mal, quando a gente for examinar a causa do mal, nós vamos ver só argumentos válidos, tá? Por quê? Porque o próprio Leibniz, nessa sua obra Teodiceia,
ele vai apresentar. Eu disse para vocês que o Leibniz nem sempre acerta. Ele apresentou uma defesa para Deus, ele está tentando defender Deus, tá? Esse silogismo está sendo apresentado, ele está tentando defender Deus e ele defende de forma errada. Ele vai dizer o seguinte, ó, que esse mundo, ah, que Deus é bom, Deus é todo-poderoso e Deus sabe todas as coisas. Se Deus é bom e ele criou tudo bom, por que que ainda existe mal? Aí a resposta dele é que se Deus criou tudo bom, se ele é totalmente bom, se ele é todo-poderoso e se ele sabe todas as coisas, e ele permite o mal do mundo, no mundo, significa que esse é o melhor dos mundos possíveis. Ele não está totalmente errado, mas não é a melhor resposta. Tá bom? Mas voltando para a questão do mal, quem é o autor do mal? Por isso que nós vemos o texto de Isaías 45:7. Porque normalmente, quando. Aí nós estamos saindo um pouquinho da Teodiceia, pensando um pouquinho quem é o autor do mal, depois a gente volta para a Teodiceia, tá? Normalmente, quando as pessoas estudam a Bíblia, estudam esse texto aí, é eu que faço mal e tudo mais, normalmente as pessoas entendem que ali é o mal, mal, tá? O mal que é um antônimo de bom. Então, ali seria o mal, enfim, o mal no mundo. Seria essa normalmente a compreensão das pessoas. Então, elas vão falar assim, ó, o mal que existe no mundo, toda a maldade, todo o mal que existe no mundo, foi Deus que criou, porque o texto de Isaías 45:7 diz, sou eu que faço o mal, tá? Porém, veja só, nesse texto, esse texto aí de Isaías 45:7 não defende que Deus é o autor do mal, tá? Ele está dizendo que ele é o autor daquele mal com ele, tá? Que é o autônomo de bem. Ele está mandando algo mal, né? O mal ali contra Israel. Ele está dizendo, olha, vocês serão castigados, eu enviarei calamidades, eu enviarei juízo, vou disciplinar vocês, vocês pecaram, tá? Então, eu vou castigar vocês. Isso, e aí ele deixa bem claro, ele fala, sou eu que estou enviando esse mal contra vocês. Por isso eu li na NVI, porque a NVI ela vai apresentar uma tradução que expressa melhor, deixa mais claro, tá? Não é que a outra tradução é ruim, a outra tradução está certa, as duas estão certas, mas por causa da ambiguidade que o termo mal pode trazer para nós na língua portuguesa, então ela vai traduzir da seguinte maneira, 45:7. Eu causo a desgraça. Então, essa desgraça que está chegando, vocês pecaram contra mim, eu vou enviar juízo contra vocês, e não tenham dúvida, não pensem diferente, sou eu que estou enviando esse mal contra vocês. Tá? Então, ali não é um mal moral que foi colocado no mundo, tá? Não é disso que o texto está falando, é do castigo. Eu que envio, eu que faço eu que estou castigando vocês. Eu que faço todas essas coisas. Sou eu que estou enviando os caldeus contra vocês. E vocês serão castigados. Então, não se enganem, tá? Sou eu que estou por trás de todas essas coisas. Então, o texto ali não está falando que Deus cria um mal moral no mundo. Não foi Deus que criou, tá? Ali o texto, então, se a pessoa quer defender que Deus é o autor do mal moral, ele vai ter que seguir outro texto. Na verdade, tem poucos textos para isso. Ele vai ter que, na verdade, fazer uma elaboração teológica. É possível? É possível, tá? A pessoa fazer uma elaboração teológica, mas ele tem que explicar direitinho todos os passos que ele dá e como ele chegou a essa conclusão. Mas o texto de Isaías 45:7 não fala sobre isso. Ele não está falando de mal no mundo, tá? Ele está falando de eu que castigo vocês. Sou eu que estou castigando Judá, tá bom? Deu para entender até aqui? Tranquilo? Alguém se perdeu em algum castigo? Alguém está sendo castigado aí, está perdido em algum lugar? Tem alguém Não, em tranquilo. Jerusalém perdido? Vamos embora. Vem Sim. comigo. Não para aí não, tá? Então veja só. Deus é soberano sobre os acontecimentos dolorosos, mas não é o autor do pecado, tá bom? O mal é entendido como distorção, corrupção ou ausência de bem, tá? Então, o mal que o texto está falando não é esse mal.
tá? Que é a distorção, a corrupção ou a ausência do bem. O texto de Isaías 45:7 não está falando sobre isso. Ele está falando sobre juízo, calamidade e disciplina. Tá bom? Tranquilo? Estabelecido então que Deus não é o autor do mal, né? Ele só é aquele que envia o castigo. E aí, quando isso acontece, quando nós somos castigados, porque às vezes Deus nos castiga, ele não fica castigando a gente sempre, porque se ele castigasse a gente como ele castigou algumas pessoas na Bíblia, a gente não estaria mais aqui, né? Ou então a gente estaria bem diferente do que a gente está. Então ele não é o autor do mal, não esse mal que é a distorção, a corrupção e a ausência do bem, tá bom? Tranquilo? Sim, então vamos seguir. Então, bom, estabelecido esse ponto, voltemos para o paradoxo do Epícoro, né? Superada a questão da origem do mal, vamos analisar esse paradoxo com mais vagar, com mais calma, com mais tranquilidade. Bom, vamos responder. E aí, lembre-se do que eu disse, né? Não vou usar respostas válidas. E por quê? Porque tem várias formas de você responder. Desde aquela explicação simplesinha que eu dei para o menino, para o aluno, quanto agora essas que eu vou apresentar agora, que são respostas mais elaboradas. E eu vou deixar de lado a do Leibniz, porque assim, a do Leibniz ela tem seu valor, mas ela, de fato, esse é o melhor dos mundos, mas a ideia que o Leibniz quer passar não é que esse é o melhor dos mundos, porque esse é o único mundo, tá bom? É por isso que a resposta do Leibniz não é boa, porque ele vai dizer o seguinte: olha, Deus pensou em um monte de universos. A ideia do Leibniz está indo quase naquela ideia do. Como é que chama aquele mago? Não é o destino, o estranho. O Doutor Estranho, quando ele está lá no Guerra Infinita, aí ele fica lá imaginando vários cenários, e aí ele vai para o cenário que dá certo. Entendeu? A ideia do Leibniz é mais, quase essa. Então Deus sabendo todas as coisas, ele sabia de todos os cenários possíveis e ele falou: esse é o melhor cenário, então eu tenho que ir por esse. E aí ele criou um mundo que, na tentativa do Leibniz de defender Deus, ele acaba dizendo que Deus não podia ter criado um mundo melhor que esse. Entende? Então, por isso que a resposta do Leibniz não é boa. Tá? Você pode até ver valor nela, eu também vejo, mas ela não é boa. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus possui razões para permitir o mal. Tá? Então, a Bíblia Sagrada, em Romanos 8:28, ensina que Deus usa todas as coisas para o bem de seu povo. Lembra dessa passagem? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que, assim, Deus é totalmente bom, Deus é totalmente bom, poderoso, e Deus sabe de todas as coisas. Então, tudo, né? Todo. Todo bom, todo poderoso, sabe todas as coisas, tá? Se isso é verdade, e é verdade, e o mundo, e nós encontramos o mal no mundo, significa que Deus tem boas razões para permitir o mal, tá? Nós podemos ver um exemplo claro na Bíblia de que Deus usa o mal para o bem. Vocês lembram da história de José? Essa história é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? A gente fala José do Egito, eu até coloquei aí José do Egito, mas ele não é do Egito de verdade, né? Ele morou no Egito, morou mais maior parte da sua vida no Egito, mas ele é José de Jacó, ele é José hebreu, né? Ele sofreu injustiças. Vocês conhecem toda a história, não preciso contar para vocês. Mas vocês vão se lembrar no finalzinho da vida do José. Por duas vezes ele fala sobre isso. Mas vamos na finalzinho da vida dele. Quando Jacó morre, os filhos dele, os filhos de Jacó, os irmãos de José, falam assim: agora lascou. Porque até agora o José não castigou a gente porque ele tinha respeito pelo nosso pai. Mas agora o pai morreu, não está aqui para ver o que ele vai fazer, ele vai acabar com nós tudo. E aí caíram de joelhos e veneraram lá o José, e o José falou assim: olha, para com isso, não faça isso. Vocês bem intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, como se vê nesse dia, para a preservação do nosso povo, da nossa família. Então, veja, nós temos aí um exemplo claro de mal, de maldade que os irmãos fizeram, e a maldade aí não foi maldade baseada no mal real que havia dentro deles. O mal com L
né, motivado pelo mal comum, né, o mal pleno, o mal moral, o mal no seu sentido mais pleno, né, o mal mesmo que havia dentro deles, e por causa de serem maus, eles praticaram maldades contra José. E essas maldades, geradas pelo mal que havia no coração desses irmãos, Deus o transformou em bem. Então, existe uma boa razão para que coisas ruins aconteçam. É que a gente não conhece, tá? A gente não sabe, porque Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos, tá certo? Então, aí nós temos um exemplo de que Deus transforma o mal em bem. Mas existem outras causas pela qual Deus permite o mal, causas boas, tá? O sofrimento pode fazer parte do projeto de Deus para a nossa vida, tá? Da disciplina, do amadurecimento e dos propósitos redentores de Deus. Então, existem maus, né, que vêm porque Deus está nos castigando. Aí ele faz isso para que a gente se arrependa. A gente vê muito disso acontecendo no Antigo Testamento, mas existem ocasiões que isso aconteceram no Novo Testamento. Se vocês já leram, e vocês já devem ter lido, capítulo 3 e 4 de Apocalipse, vocês vão ver, vão se lembrar que tem uma tal Jezabel, lá entre as 7 cartas, né? Entre as 7 igrejas, quer dizer. As cartas vão só falar sobre isso. Entre as 7 igrejas. E aí eu quero pegar o texto aqui e ler para vocês. O que Jesus vai dizer para essa igreja? Olha só, é a igreja de. ah, deixa eu ver. É a de Tiatira. Tiatira, essa mesma. É no capítulo 2, verso 18. Eu vou ler na NVI, tá? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Essas coisas, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, olha só, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aí ele continua falando. Então veja só, ele está castigando, ele vai castigar aquela mulher, ele está castigando já, na verdade, e ele vai castigar aqueles que estão pecando com ela. Então, um texto do Novo Testamento, tá? Fala duramente com isso. Nós vamos ver nas cartas o apóstolo Paulo falando de disciplina e ele vai falar: discipline, tire da comunhão. Ele vai ter uma hora até que ele fala assim: olha, eu não vou explicar esse texto aqui, não. Se vocês quiserem saber mais sobre esse texto, é outro dia, uma aula só sobre isso, tá bom? Mas ele vai falar assim: ó, eu entreguei a pessoa ao diabo para que a sua alma fosse salva. Então, veja só. Agora, se você quiser saber mais sobre esse texto, tem que ter uma aula só sobre isso. Não dá para explicar hoje, tá? Então, existem boas razões para que a gente sofra. Às vezes não é para disciplina, mas é para amadurecimento, para que a gente conheça Deus de forma melhor, tá? De forma diferente. Nós temos um exemplo na Bíblia, tá? Tudo bem, com ele foi no nível máximo disso, mas a gente passa por isso em níveis menores. Quem é essa personagem? Vocês lembram? É o Jó. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E sabe quem foi que disse isso? O próprio Deus. E Deus disse isso para o diabo. Viste lá, meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E aí o diabo, enfim, fala, mas também o Senhor deu tudo para ele, e aí vai lá
E no final do livro, no finalzinho do livro, já no finalzinho do livro, o que que Jó fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar. E olha, o Jó era o homem mais reto do mundo. Irmãos, é o homem mais justo do mundo, depois de Cristo é Jó, tá? Deus disse isso. Nós não vemos Deus dizendo o que disse de Jó de mais ninguém, tá bom? E aí, o que que aconteceu? Jó passou por todo aquele sofrimento e no final ele vai dizer: Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu tenho andado com o Senhor. E quando foi que ele andou com Deus? Foi quando ele foi quando ele passou por toda aquela tribulação. Agora, você quer que eu fale uma coisa interessantíssima para vocês a respeito disso? Irmãos, essa palavra andar com Deus, a gente encontra algumas vezes na Bíblia. Personagens que andaram com Deus. Abraão andou com Deus, Jó andou com Deus, Enoque andou com Deus. Essa palavra andar, andar, andar é a mesma palavra que a gente tem lá no livro de Gênesis, quando Deus anda pelo jardim. Então, andar com Deus é ter a mesma comunhão que Adão e Eva tinham antes do pecado. Esses homens tiveram essa comunhão, tá? Então, veja, não é pouca coisa andar com Deus. E Jó só andou com Deus na sua enfermidade. E dos propósitos redentores de Deus, né? Vamos lembrar de um caso aqui, que foi um caso, tudo bem, de disciplina, mas veja, lembra Paulo, quando ele está indo em busca das pessoas ali no caminho de Damasco, e aí Jesus aparece para ele, ele fica cego. Enfim, aquela cegueira, aquele sofrimento momentâneo de Paulo, ele tem uma razão. Qual é essa razão? É que ele conheça Cristo. Tá? Então, existe uma boa razão para o mal existir, tá? Mas quem é que conhece essa razão? Somente Deus. A gente não conhece. O William Lane Craig, ele vai pegar essa questão a questão do mal e essa primeira premissa, primeiro ponto que eu apresentei para vocês agora, né, que eu acabei de apresentar, para responder a questão do mal. Então, a primeira é o seguinte: por que que Deus, totalmente bom, totalmente sábio, inteligente e sabedor de todas as coisas, e totalmente bom, permite que o mal exista? Primeiro, porque ele tem bom motivo para isso. Os motivos dele são bons, tá? Segundo, primeiro assim, não foi ele que causou. O mal chegou porque o homem pecou, tá? Mas por que Deus não acabou com o mal ainda? Porque ele tem bons motivos para permitir o mal. O Craig, ele vai pegar essa questão do mal e ele vai desmembrar ela em dois. William Lane Craig é um filósofo cristão. Ele não é ortodoxo, tá? Então você vai ter problemas com a teologia do Craig, mas a filosofia dele é muito boa. Então a gente pega o que é bom, o que não é bom a gente deixa de lado. Mas ele pega essa questão do mal e ele desmembra em duas. Ele vai dizer o seguinte: olha, a, a questão do mal precisa ser encarada de duas maneiras. A primeira dela é que existe um problema intelectual com relação ao mal e existe uma questão emocional com relação ao mal. A primeira delas é o seguinte: o que nós temos que perguntar? Existe alguma contradição lógica entre Deus e o mal? Entre Deus ser bom e permitir o mal? Existe? Logicamente existe? Não, porque a gente já viu, né? Ah, Deus tem bons motivos para que o mal exista. Então, não há prova de que Deus não possa ter razões moralmente suficientes para permitir o sofrimento no mundo. Tá? E aí o sofrimento de todas as formas. Um terremoto que atinge pessoas, enfim, um vulcão que entra em erupção, uma pandemia que comete várias pessoas, ah, um bandido que mata alguém, tá certo? Então, o mal, assim, o sofrimento no sentido mais amplo, não no sentido de mal mesmo, né? Que é esse que mexe com as pessoas. Então, não há provas de que Deus, sendo bom, não possua razões moralmente suficientes para permitir o mal, tá? Na verdade, existem provas de que Deus tem motivos bons para que o mal exista. Então, essa questão do problema intelectual do mal, ele nem é tanto problema assim, porque a pessoa não consegue provar que Deus não tenha boas razões para permitir o mal. Então, se a pessoa fala, não, mas vamos analisar isso intelectualmente. Aí você fala, então, vamos lá. Você, por que você não pode presumir que Deus, sendo bom, não possui boas razões para permitir o mal? E aí a pessoa, não, mas Deus deixou
os filhos de Jó morrer. Mas tudo bem, mas ele salvou esses filhos todos, tá? E assim, ah, todo mundo é pecador. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, se Deus permite alguém morrer, ele, e ele permite todos que morrem, né? Todo mundo que morre é porque Deus permitiu. Uma coisa importante nós temos que pensar sobre a morte, irmãos, é que Deus é o responsável último da morte. Todo mundo morre porque Deus quer. Então, você não pode reclamar com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, as pessoas falam assim, mas a Bíblia fala que Deus cometeu genocídio. Não, se Deus quisesse, ele matava todo mundo na terra. Ele tem direito disso, todo mundo é pecador. Tá? E o salário do pecado é a morte. Então, se ele mata as pessoas numa guerra, se ele mata as pessoas num furacão, se ele mata as pessoas num terremoto, se ele mata as pessoas deixando elas morrer de doença, se ele deixa as pessoas serem mortas num acidente, sendo mortas num assalto, ou de infarto, ou qualquer coisa, no final das contas, todas as mortes acontecem, em última instância, porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, as pessoas não morriam. Tá? Você consegue compreender isso? Ele é a causa última da morte, tá bom? Porque assim, a pessoa matou, sim, mas foi Deus que permitiu. Se ele falasse assim, ninguém vai morrer, ninguém morria, tá? Então, para que essa contradição intelectual do problema do mal existisse, as pessoas teriam que provar que Deus não tem bons motivos para que o mal exista, tá bom? Tranquilo até aqui? Conseguindo entender? Tá dando para entender? Alguém se perdeu aí no Tá mal? dando. Alguém está em alguma tempestade aí? Alguém Não. ficou em algum terremoto? Não? Então vamos lá. Seguindo. O Craig ele vai dizer, essa questão intelectual é fácil de responder, o problema está no emocional. Por quê? Porque quando envolve emoções, é difícil de você argumentar com a pessoa, com aquele que perdeu um filho. Tá? E ele não quer ouvir argumentos lógicos. Ele perdeu uma pessoa, ele perdeu o filho. Entendeu? Ele sofreu um acidente, perdeu uma perna. Tá? Então é muito difícil. Essa questão emocional é a questão mais difícil. Não é que ele não consegue entender, é que ele não quer entender, porque machucou ele. Entendeu? De alguma forma, ou diretamente ele próprio, ou algo. Ele perdeu uma pessoa querida, perdeu tudo que ele tinha. Tá bom? Muitas pessoas não rejeitam Deus por motivos filosóficos, racionais, mas porque foram profundamente feridas pelo sofrimento. Então, é, aqueles que sofrem, né, eles sofrem, né, as pessoas sofrem e questionam Deus emocionalmente. Tá? Então, esse é o mais difícil. Lógico, o argumento deles é fraco, só que assim está doendo neles. E eles não querem ouvir a resposta lógica. Então, o Craig reconhece que é um problema, e a gente também reconhece, é um problema difícil, tá, de resolver, porque as pessoas estão emocionalmente envolvidas com aquela tragédia, com aquele mal. Eu me lembro, há bastante tempo atrás, tá, gente? Faz bastante tempo mesmo. Eu me lembro do fato, mas não lembro exatamente que ano que aconteceu. Mas teve uma época que o Haiti estava sofrendo uma série de terremotos. E aí aconteceu um terremoto lá, um desses terremotos, destruiu casa, um prédio e tal. E aí teve um relato, nós temos um relato de os haitianos indo, depois de toda aquela tragédia, perderam filhos, perderam pais, perderam tudo. Todos os bens, perderam tudo que tinha. Eles foram para a praça naquela noite. E, gente, até de falar emociona a gente. Eles foram para as praças, destruídas, tudo destruído, eles tinham perdido tudo. E eles adoraram a Deus naquele dia. Assim, foram alguns pastores brasileiros para lá para tentar ajudar como podia, e aí eles contaram a história de um homem que, na hora que caiu o prédio, e a pessoa estava, esse indivíduo, esse irmão, um irmão em Cristo, tá? Estava nesse prédio, um vergalhão atravessou ele no meio, e ele ficou atravessado com um vergalhão de aço, e assim, ele ia morrer. E aí as pessoas foram lá tentar socorrer ele e ele falava, olha, muita dor, e ele dizia assim, olha, eu tô com muito medo e eu tô achando que eu vou morrer, mas eu estou feliz porque Cristo está comigo nesse momento. Então, quando você começa a ver essas questões, né, a gente, lógico, isso eu estou falando para vocês, para quem está sofrendo, não adianta você mostrar esses exemplos, tá? Mas nós temos um exemplo que a gente pode mostrar, tá? O cristianismo, ele responde essas questões. Por quê? Porque Deus entrou na história.
Ele, na pessoa do Filho, né, sofreu. A segunda pessoa da Trindade sofreu. Ele foi rejeitado, mais humilhado entre os homens, homem de quem as pessoas escondiam o rosto. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi esmagado pela justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então nós podemos dizer: olha, a gente reconhece o sofrimento, nós entendemos isso, mas o sofrimento, ele tem razões para existir, e Deus, ele se compadece do nosso sofrimento ao ponto de ele próprio, na pessoa do Filho, ter vindo aqui e ter sofrido. E olha, ele foi o único que sofreu injustamente. Sofreu em nosso lugar, morreu a morte, uma morte de cruz. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele está ao nosso lado, ele ajuda a consolar, ele ajuda a passar. Existe o mal nesse mundo, mas esse mal um dia será consumado. Então, por enquanto, é necessário. E Deus, ele embora não aniquile o mal, ele vem e sofre com a gente. Tá? Tranquilo? Agora, esse aqui é o melhor de todos os argumentos. Ele foi apresentado por um pastor, gente. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas se não ouviram, tudo que você puder ver desse homem. Veja, ele faleceu, acho que foi ano passado. Foi uma perda inestimável, tá? Dentre outras que nós tivemos. Woody Balcom, tá? O Woody, ele é um pastor norte-americano, era, né? Faleceu, pastor norte-americano, e ele apresenta uma das melhores, ou a melhor explicação de todas. É a seguinte: nós precisamos começar a olhar o mal da perspectiva de Deus, tá? Então veja só, segundo a cosmovisão bíblica, nossa visão de cosmos, de tudo, né? E a gente olha tudo pela lente da Bíblia. O homem é pecador e Deus é santo, tá bom? Então veja só, o Wood, ele explica isso de maneira bem didática. Ele era, né? Pastor ele tinha uma faculdade cristã lá onde ele vivia, e ele era o pastor da capela dessa universidade, da igreja que ficava na universidade. Na verdade, a igreja fez a universidade, isso é um caminho muito comum, as igrejas faziam universidades, e agora o que está acontecendo é que as universidades estão expulsando gente as igrejas do seu campus, né? Era da igreja, a igreja está perdendo. Mas ele era pastor lá, e aí os alunos nessa universidade faziam o primeiro semestre de filosofia, e ouviam o paradoxo de Epicuro. E iam correndo lá na igreja provocar o pastor, o Wood. Aí eles apresentavam o paradoxo para o Wood, e aí o Wood dizia o seguinte: peraí, você fez o primeiro semestre, está fazendo o primeiro semestre, as primeiras aulas de filosofia, primeiro semestre? Aí ele falou: não, estamos, nós tivemos lá a nossa primeira aula. Aí ele vai falar assim: vocês não iam nem fazer pergunta até ter todos os semestres de filosofia. Mas tudo bem, faça a pergunta direito, né? Você está fazendo a pergunta errada. Aí o aluno falava assim: mas como assim? A pergunta é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Aí ele dizia: a pergunta está errada, porque você está olhando do ponto de vista errado. Qual é a pergunta certa a se fazer? A pergunta certa a se fazer é o seguinte: como é que o Deus Santo, Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas e é totalmente bom, sabe de todos os pecados e maldades que eu cometi na noite passada e não me matou de madrugada? Porque o que ele deveria fazer é ter nos matado, porque é isso que nós não que nós merecíamos. Sabe por quê? Que um Deus que sabe todas as coisas e que tem todo o poder, não, sabe por que que ele não te matou ontem? Porque ele é misericordioso, ele é totalmente bom. Porque ele seria totalmente justo se ele tivesse te matado ontem mesmo. Então, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Primeiro, que coisa ruim só aconteceu uma vez com uma pessoa boa, e foi com Jesus Cristo, tá? E ele não reclamou de ter passado, de ter sofrido todas essas coisas. Veja, mas por que Deus continua sendo misericordioso com pecadores? Porque ele é totalmente bom. A santidade de Deus revela a nossa indignidade e a grandeza de sua graça, de sua bondade, tá? Graça é quando Deus nos dá
aquilo que não merecemos. Você sabe a diferença de graça e misericórdia, né? Graça é quando ele dá o que eu não mereço. Misericórdia é quando ele não dá o que eu mereço. O que que eu merecia? A morte, o salário do pecado é a morte, e é uma morte eterna. É morrer aqui fisicamente e passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, tá? Ele não dá isso para mim. Então ele foi misericordioso, ele não deu o que eu queria. Ou quer dizer, que eu merecia, né? Não o que eu queria, mas o que eu merecia. E ele é gracioso porque, além de ser misericordioso comigo, de não dar o que eu merecia, ele ainda fez mais. Ele me salvou. Ele escreveu meu nome no livro da vida. E eu tenho a certeza absoluta que logo, logo eu estarei com ele, tá? O humanismo coloca o homem no centro. Por que que as perguntas dos alunos eram erradas, né? Porque eles estão olhando do ponto de vista antropocêntrico, do homem no centro, tá? Mas a fé bíblica ela coloca Deus no centro. Ele é o principal. Então nós deveríamos perguntar por que coisas ruins acontecem, tá? Nós devemos perguntar por que coisas boas acontecem. Porque coisas ruins acontecem é o natural. Todo mundo merece o mal, tá? Se acontecem coisas boas, é porque Deus é bom. Tranquilo aqui? Entenderam? Entenderam como é que a resposta do Woody é a melhor de todas? Perda inestimável, irmão. Se vocês puderem assistir pregações dele, vale muito a pena, tá bom? Vamos lá. Diante disso, nós temos uma crítica a se fazer aqui. Nós temos um ramo da nossa seara evangélica que defende algo que a gente chama de teologia da prosperidade, que não é teologia nenhuma, né? Mas eles tentam usar textos bíblicos para ensinar que as pessoas não podem. Na verdade, essa teologia da prosperidade, o nome é maior, né? É a teologia da saúde e da prosperidade, tá bom? Então, ela defende que você não pode ficar doente e que você tem que ficar rico. Se você não tá, isso não está acontecendo, você está com algum problema. E olha, esse pensamento está tão encostado na nossa mente que você não vai confessar agora, mas quando vê alguém passando por algum problema, logo você pensa assim, ó, deve ter um pecado aí no meio. Entendeu? A gente não confessa, a gente não fala com a boca, porque é visto com maus olhos, mas a gente tem lá no finalzinho assim, será que ele não pecou? Tá? Porque esse negócio entrou na gente, enraizou na gente, e a gente não consegue se desvencilhar disso. Primeira coisa que vem na nossa mente é, tem pecado escondido aí, tá? A teologia da prosperidade, irmãos, da saúde e da prosperidade, ela é um asco, nós devemos olhar para ela com asco, quer dizer, tá? É uma coisa horrível, tá bom? Por quê? Porque ela fornece falsa promessa para as pessoas e coloca elas em desespero. Porque ela tenta e não consegue. Porque elas estão achando que o tempo todo elas estão em pecado. Não, tem coisa errada ainda, tem coisa errada. E aí, para que você não pareça pecador, você fica forjando prosperidade. Aí você vai comprar coisas que você não pode, usa roupa que você não pode, gasta além das suas contas, porque você acha que tem que ser próspero no sentido mais amplo da sua palavra, tá? E não, irmãos, porque tem muitos irmãos nossos, fiéis, melhores crentes do que nós, que passam grandes dificuldades no mundo afora, e eles são mais santos do que a gente, tá? Então, a teologia da prosperidade, ela deve ser deve ser rejeitada completamente. Nós devemos realmente ter asco dela, tá? De jeito nenhum, tá bom? O cristão deve viver, eles ensinam que o cristão deve viver sem sofrimento, mas a Bíblia ensina o contrário. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Ele venceu o mundo, ele é o nosso campeão, tá? Ele venceu, mas nós vamos passar por aflições, tá? Os apóstolos ensinaram que o sofrimento faz parte da vida cristã. O apóstolo Paulo teve muita dificuldade, chicoteado 3 vezes 40, recebendo 40 chibatadas menos uma. Aqui o que acontecia? O judeu, a lei dizia que você podia, no máximo de chicotadas que você podia dar numa pessoa era 40. Então, para que eles não eles não desrespeitassem a lei, eles davam 39. Só que ele passou por isso 3 vezes. Tá? 39, 30, e aí, outra vez 39, outra vez 39. Mas veja, 39 chicotada ainda assim é muito. Tá? O apóstolo passou sofrimento, passou por grandes tribulações, e ainda assim foi fiel até o fim.
O apóstolo Pedro diz que importa que nós passamos por tribulações. A primeira carta dele vai falar sobre isso, sobre passar por tribulação. E encorajar a gente para a gente não desanimar em meio às tribulações. Tá bom? O sofrimento pode ser usado por Deus para correção, santificação, amadurecimento espiritual. A gente já falou sobre isso daí, tá? Mesmo quando a gente passa por tribulações e elas não são é, né, causadas por, para nos corrigir, elas servem para nossa santificação, servem para nosso amadurecimento sempre, tá? Seguindo, conclusão, e para a gente terminar a aula. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Sim? Espero que sim. Sim. Na próxima aula, sim, né? Então tá bom. Na próxima aula, a gente vai ver se nós podemos ser bons sem Deus. É possível ser uma pessoa boa sem Deus? Depois nós vamos pensar sobre isso, tá bom? Conclusão. Conclusão é: Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo e ele é soberano, tá? Sua bondade não elimina a sua justiça. Então, uma das causas para que o mal aconteça, para que coisas ruins aconteçam, com tragédias e tudo mais, é que Deus está aplicando a sua justiça. Mas essa não é a única causa, tá? A causa é que Deus está conduzindo o mundo para sua consumação. Ele tem razões para que isso aconteça. O pecado entrou no mundo e as consequências do pecado estão aí, tá? Uma das consequências do pecado é que nós deveríamos morrer e eternamente. Mas se ele não nos faz isso, apesar dele ser totalmente bom, ou, perdão, apesar dele ser totalmente poderoso e saber dos maus que nós fazemos, né, ele sabe de tudo que nós fazemos de mal, ele tem poder para nos eliminar. Se ele não nos elimina, é porque ele é bom. Então, tá vendo como é que os três, quando a gente coloca muita coisa na nossa vida, irmãos, está desajustada, a nossa perspectiva está desajustada, mas quando a gente ajusta a perspectiva, aí a gente enxerga direito. Tá? Por isso que eu gosto do argumento do Baltimore, que é o melhor de todos. Sua bondade não elimina a sua justiça. A existência do mal não contradiz necessariamente a existência de Deus. Não há uma incompatibilidade. O mal existe, então Deus não pode existir. Não, Deus, o mal pode existir justamente porque Deus existe. Tá? E é o nosso caso, é a nossa perspectiva, tá bom? A fé cristã oferece respostas racionais para a mente e esperança para o coração. Essa aí, né, pensando lá naqueles dois, da divisão que o Craig, né, o outro, o filósofo, o Craig, ele apresenta, né, o problema intelectual do mal, o problema emocional do mal. Intelectual racional do mal, olha, não existe nenhuma incompatibilidade com o fato de existir mal no mundo e existir um Deus bom, tá? Emocional, Deus também, ele se permitiu sofrer na pessoa do filho. Aí eu vou usar muito essa expressão porque Deus se permitiu sofrer na pessoa do filho e tal, Deus sofreu na pessoa do filho, porque na verdade Deus é a Trindade, tá? O seu Deus é a Trindade. Nunca se esqueça disso. Quando você quiser distinguir as pessoas da Trindade, é o Pai ou Deus Pai, o Filho ou Deus Filho e Deus Espírito Santo ou o Espírito Santo. Mas quando a gente está falando de Deus, nós não estamos falando do Pai necessariamente, nós estamos falando da Trindade, porque a Trindade é Deus, tá? Aí o outro mistério, volta a aula, se vocês quiserem, mais para frente. Então ele dá a resposta racional para a mente e esperança para o coração. Olha, se você perder um filho e esse filho temia ao Senhor, vocês um dia poderão se encontrar novamente na presença de Deus em novo céu e nova terra, onde habita justiça. A promessa futura de que existe uma promessa de Deus, isso é importante a gente ter em mente, que o mal é presente em nosso meio hoje, mas um dia ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então haverá um dia em que o mal acabará. Haverá um dia que haverá bondade plena. Haverá um dia em que toda oposição inimiga de Deus que se opõe contra Deus será eliminada. Nós entraremos numa outra condição em relação a Deus, a condição de não mais pecar, tá? E aí sim, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá vulcão entrando em erupção, terremotos, doenças, tristezas, separações,
não haverá mais nada disso, somente alegria perene sempre, tá bom? Nós encontramos essa restauração completa em Cristo, iniciada agora e em breve será consumada somente nele. Acabamos nossa aula de hoje. Deixa eu parar de... Cadê? Voltamos aqui. Tranquilo? Alguma dúvida, irmão? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Vocês estão me vendo agora ou ainda está aparecendo a... Estamos te vendo, sim. Então tá. A apresentação já saiu, né? Já. Já sim. Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Mas eu tô impressionado comigo mesmo. Vocês não têm dúvida de nada, eu sou muito bom, cara. Ou vocês não querem mais ouvir eu falando. De duas, uma. Ou vocês entenderam tudo, foi muito claro. Mesmo. Então, beleza. Tá certo, irmão. Vocês são muito bonzinhos, muito generosos. Mas tá certo. Deus abençoe vocês. Obrigado, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Amém. Dê uma lidinha na apostila e na próxima... Vou fazer uma oração, não vai embora ainda não. Vou fazer mais uma oração. E na próxima aula, será que o ser humano pode ser bom sem Deus? Aí você vai falar assim, os ateus são bons, eles não acreditam em Deus, mas a questão não é se você pode ser bom sem acreditar em Deus, mas se você pode ser bom sem que exista um Deus. Aí nós vamos ver na próxima aula, senão a gente já emenda aqui, começa outra aula e não é hora. Vamos deixar vocês descansarem um pouco. Vamos orar? Ô, Márcio, ora por nós aí, vai hoje. Pode abrir. Jesus, nós Vou fechar o meu queremos para te não entrar som. agradecer, Pai, por esse tempo precioso na tua presença, por aprender mais a tua palavra, por aprender mais de ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos deu hoje, pela saúde. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por cada pessoa que está aqui nessa sala de aula, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é único, Senhor. Continue nos abençoando, Pai, no finalzinho dessa noite ainda. Abençoe nossa semana ainda, que só falta um dia. Que a tua graça nos alcance, que a tua misericórdia seja sobre cada um de nós. Que o nosso coração venha a ser cheio cada dia mais da tua presença, da tua graça e da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Bom descanso para vocês, boa noite. Tchau, gente. E até até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.